Olá, boa noite. Bom, microfone muda, agora tudo certo. Falaremos hoje um pouco sobre a aviação na Amazônia, a frente de atuação e como que podemos empreender dentro dessa região tão vasta e o que se cabe para o futuro da aviação na Amazônia. Bem, meu nome é Reinaldo Belfiaco, sou doutorando em Engenharia de Defesa no Instituto Militar de Engenharia, sou piloto comercial de aeronaves, empreendedor da área de desenvolvimento de negócios da aviação, sou mestre em Engenharia de Transportes e bacharel em Ciências Aeronáuticas, né, tendo passado tanto pelo Instituto Militar de Engenharia quanto pela PUC Goiás. Bom, a aviação na Amazônia, estamos junto, né, com pesquisas à frente de defesa parlamentar, né, junto com a frente parlamentar em defesa da Amazônia, para desenvolvermos esse setor. Com isso, né, esperamos que seja desburocratizado toda a convenção que se foi criada dentro tanto da própria aeronáutica ou dentro, né, de toda a regulamentação aeronáutica feita pela ANAC a partir de 2004, em que se visa um protecionismo muito grande sobre a implementação de aeródromos. E algo que para a região amazônica não se faz sentido, porque nós temos uma barreira em infraestrutura de transporte muito grande já naquela região. Nós não conseguimos trilhar, né, desenvolver mais ferrovias como era desenvolvido e que se foi desfeito, né, por exemplo, Madeira Momoré. Temos dificuldades de se homologar hidrovias, né, de sabermos se realmente elas são navegáveis ou não. E essa dificuldade, né, ao redor dessa infraestrutura, né, deveria ser um aval para se desenvolver a aviação na Amazônia, né, para que se os campos de pouso, que hoje a maioria ainda são clandestinos, né, o que a Amazônia, nós temos uma Amazônia chamada legal, né, que é a determinação pelas cidades que fazem parte dessa Amazônia, e temos uma Amazônia totalmente clandestina, que é o que é combatido pela Polícia Federal, né, com apoio das Forças Armadas, né, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, e que ainda poderia ser integrado dentro dessa parte legal se tivéssemos uma desburocratização maior sobre isso, né? Por exemplo, mas isso impacta também em atividades legais que acabariam sendo beneficiadas também com uma legalização de um aeródromo, mas isso é o contra, né? A parte contra dentro de uma legalização da Amazônia legal. Bom, em 2012, a Força Aérea começou a debater sobre um novo registro para os aeródromos brasileiros, tanto público quanto privado. A partir de 2013, todos os aeródromos tiveram que passar por esse recadastramento. E a partir daí, principalmente os estados, né, os órgãos públicos que administram esses aeródromos públicos, tiveram dificuldade de se adequarem, né, de fazer um compliance junto com essa nova norma da aeronáutica. E a Amazônia não foi diferente, que ficou muito prejudicada sobre isso. Muitos dos aeródromos que eram públicos acabaram saindo do cadastro da ANAC, né? Esse número é de 45%. Então, eles ainda estão sendo regularizados e muitas dessas atividades de aeródromos que estão sendo regularizados, existem acordos desses estados com o setor ADA, né, que é o setor de aeródromos da Força Aérea, né, dentro do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Bom, e falando um pouco de números dessa região, para que se entenda, pegamos que, por exemplo, né, estou com uma pequena cola aqui, né, o que nós pensamos sobre a quantidade de aeródromos públicos dessa região, falando de Amazônia Legal, ela é de 9,8% de todos os aeródromos públicos do país, né? No país temos 579 aeródromos
Dos aeródromos privados, somente 237 aeródromos estão nessa região, contra 2.098 aeródromos privados. Transporte por essa infraestrutura, temos hoje nessa região 128 aeronaves de táxi aéreos homologadas para fazer o serviço de táxi aéreo. Se você, nessa região, não sabe como observar se uma aeronave é de táxi aéreo ou não, se aquela aeronave é confiável suficientemente para que você compre uma hora de voo e vá do seu origem para o seu destino, você pode ir no site da ANAC, e lá você vai encontrar no RAB, coloca lá pesquisa RAB, ou baixa um aplicativo, tem um aplicativo dessa que você consegue consultar a aeronave, coloca a matrícula dela, que você vai ver lá que é o PT, ETV, PT, né, o papapá, né, PP, novembro, NET, você vai conseguir ver se aquela aeronave é ou não certificada para o táxi aéreo, ou seja, se o voo será seguro. Então, assim, nessa região só tem 128 aeronaves que é capazes de fazer isso, né? E sabemos que tem um movimento muito maior de aeronaves nessa região. E até mesmo pela dificuldade, né, existe uma dificuldade do controle do espaço aéreo dessa região. Né, com aeronaves que voam baixo, aeronaves que se voam clandestinos perto das árvores, isso que não pega, né, dentro de todo o parâmetro radar da Força Aérea. Né, então, você não tem um eco-radar de um radar primário, de um radar secundário daquela aeronave para o controlador de voo, uma aeronave de voo baixo, ou com o seu transponder desligado. Então, a dificuldade de controle dessa região é muito maior, já consideradas as próprias características, né? E aí, dentro dessa questão de táxi aéreo, ainda é prejudicado o desenvolvimento dessa região pelo tamanho da burocracia que existe para se abrir um táxi aéreo, né? Nós ao observar, né, o RBAC 135, o RBAC 119, o RBAC 119 diz como que é o processo de abertura de uma empresa aérea. O RBAC 135 diz como que é o processo de abertura de um táxi aéreo. Então, os dois são complementares, né? Utiliza o 119 em base ao RBAC 135, e com eles, com esses dois documentos que se encontram na ANAC, né, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, se tem regras muito pesadas para que se desenvolva a aviação nessa região, para que se abra táxis aéreos dentro dessa região. Vamos dizer que assim, a maioria das consultorias que se abrem em empresas na região sudeste, elas custam muito caras, e isso já inviabiliza economicamente a maioria desses táxis aéreos na região norte, né, principalmente dentro dessa área da Amazônia Legal, e que possui né, que possui um retorno sobre o investimento muito pequeno, né, assim, a muito longo prazo. Porque ao observar toda essa característica dentro do mercado, vamos falar assim, qual que é a demanda hoje? A demanda é a partir de uma equação de elasticidade, em que se eu tenho preço e eu tenho a demanda. Se o meu preço aumenta, até quando que eu vou continuar tendo público que consegue pagar aquele preço, né? E hoje, na região amazônica, já devido a toda a característica de dificuldade de transporte, 1 litro de combustível de Avegás, né, por exemplo, em Manaus, custa R$ 11,75 um litro. Uma aeronave, um Seneca 5, que consome 76 litros de combustível por hora, né, olha o gasto que já é em cima disso, né? R$ 800 de combustível a hora ali do voo, né? Então, assim, isso já é prejudicado, né? Já perde competitividade para outras regiões do país, porque a própria infraestrutura de transporte não é capaz de prover um combustível barato para aquela região. E aí vamos pegar, por exemplo, os pilotos, né? Temos pilotos que são uma profissão cara, que precisa ser regulamentada a partir de um acordo de convenção trabalhista, né? Junto com o Sindicato dos Aeronautas. E isso daí se torna uma profissão cara, e além disso se tem toda
de regulamento sobre fadiga, né, que é o RBAC 117. Temos outras regulamentações sobre isso, que está dentro da própria lei do aeronáutico de 2017, que se restringe a quantidade de horas de voo que o piloto pode ter por semana, a disponibilização dele por dia, né, a disponibilidade dele por dia, disponibilidade dele por dia. Então, todas essas regras somadas encarecem muito. E que empresa que vai conseguir atrair esse piloto para uma região inóspita? Ou seja, hoje no mercado, né, hoje no mercado de pilotos tem pilotos sobrando, então você ainda consegue encaminhar pilotos para ganhar um valor, um ticket menor, né, com uma hora de voo menor, para essas regiões inóspitas. Mas, por outro lado, já que essa empresa gasta muito ainda com mão de obra e gasta muito com certificação, você tem um nível de segurança menor. Então, assim, isso se tem um balanço dentro dessa região. Então, assim, toda essa dificuldade administrativa aqui que eu fiz na introdução mostra a dificuldade que é de se abrir uma empresa dentro dessa região da Amazônia Legal. Uma dificuldade da própria infraestrutura, que um táxi aéreo hoje, quando ele vai abrir, declarar que é operar naquele aeroporto, ele tem que provar para a ANAC que aquele aeroporto é seguro. Então, um dos passos da regulamentação, ele fala assim, minha base operacional é essa daqui, ó. E eu, como gestor de segurança operacional, estou alegando que esse aeroporto aqui é seguro para a minha operação. Tá? E isso hoje está acontecendo até com escolas de aviação. Né? Enquanto nessa região nós temos 12 táxis aéreos, né, em toda essa região da Amazônia Legal, de escolas de aviação nós temos 2 escolas. Então, é ainda mais prejudicado em relação a essa formação de pilotos e dessa atratividade de mão de obra qualificada para essa região. Algo que está vindo com força para essa região é a exploração do uso de drones. Né? Será que drones serão uma solução para aumentar a demanda pelo transporte aéreo na região amazônica? De disponibilizar uma infraestrutura capaz para que ela se tenha um retorno sobre investimento melhor, já que muitas vezes não vai utilizar a mão de obra cara que é piloto, vou ter o consumo de combustível solar dentro desse drone, ou combustível até mesmo a eólica, ou outro tipo de meio de combustível, que vai estar sendo provido ali para aquele novo drone, né? Como o projeto que hoje existe da Uber com a Embraer, né, dos carros voadores, né, dos drones que já são capazes hoje de estarem carregando 4 passageiros de modo totalmente autônomo. Então, já que esses equipamentos conseguem operar em pistas menores, muitas vezes próprios helipontos, então terá uma infraestrutura mais barata do que a aviação atual. Então, esse tipo de conceito já tem um potencial enorme para estar desenvolvendo a região amazônica. Um dos itens também apontados dentro dessa área é o que esse tipo de drone, esse tipo de conceito, consegue agregar dentro de uma logística comunitária. Né? Nós voltarmos da história para falarmos, por exemplo, de projetos como do Marechal Rondon, que pegou o sul ali da região da Amazônia Legal. Se pensarmos em relação o que o Exército, o que as Forças Armadas conseguem fazer para integrarem essa logística comunitária nessa região, né? Por exemplo, falando da própria missão amazônica, né? Que é uma missão da Força Aérea com integração com o Exército, né? Ou até mesmo ONGs como a Asa do Socorro, em que opera suas aeronaves para o tratamento de indígenas, povos quilombolas e regiões mais carentes que são atendidos por aeronaves. Então, o que se faz para restabelecer o que se faz para se deixar mais barato esse tipo de ação, até mesmo de uma ONG?
E ao falar sobre, voltando à questão da demanda pelo transporte aéreo, regiões inóspitas ao redor do mundo, em que se necessita que se tenha a aviação como principal meio de transporte, já devido a todas as condições, até mesmo de viabilidade de projeto, devido a toda a malha de infraestrutura de transporte, como rodoviária ou fluvial, o governo ele pode incentivar, pode dar incentivos para a operação dentro daquela região, né? Então, ele pode prover meios, né? Dizer que sua passagem, por exemplo, de Rio Branco para Manaus, dentro de um vai estar custando R$ 700. O governo pode bancar R$ 400 dessa passagem, né? Nesse caso, igual o Rio Branco, né, não é um exemplo tão bom, né, para Manaus, você tem uma demanda maior, tem companhias aéreas grandes que estão abastecendo, mas só falamos em região, em aviação regional, né? Como que eu integro, por exemplo, Tefé com uma cidade menor? Né? Como que eu exploro a aviação regional, que é um tema de grande debate dentro do Brasil, né? A partir daí, é o governo que vai substanciar esse tipo de atividade econômica? Porque os empresários, o que nós vimos nos últimos anos, e a atual realidade do mercado aeronáutico, é improvável, não se tem um retorno bom sobre esse investimento, né? E essas novas empresas, essas novas entrantes no mercado, principalmente nos últimos 5 anos, elas conseguiram pegar principalmente esses experts do Sudeste, levar para essa região, tentarem achar o máximo possível qual que é a melhor cidade, né? Ou seja, otimizar dentro desse estudo qual que é a melhor cidade para que se possa ter demanda para ter o retorno sobre o investimento e então implementarem. Né? Assim, assim conseguem desenvolver um cenário, de demanda capaz de prover todo esse abastecimento do transporte aéreo. Bom, essa foi uma introdução, acho que em relação a né, toda essa introdução sobre oportunidades de mercado dentro da aviação, dentro da Amazônia, algo que eu digo é que se tenha um debate melhor, se tenha mais pesquisas em relação a tão qual pode ser ter um retorno sobre o investimento capaz dentro dessa região amazônica, principalmente para dentro das companhias aéreas, né? Temos a Azul, né, que conseguiu aumentar a sua participação da aviação regional dentro dessa região, com esses novos entrantes dentro desses status aéreos. Temos medidas que, por exemplo, podem ser observadas por esses governos estaduais e pelo governo federal, ou até mesmo com subsídio do município, dependendo do tamanho, né, de todo esse tamanho da infraestrutura desse táxi aéreo, para que se subsidie essas passagens aéreas e incentivem a movimentação de seus aeroportos regionais, o que com certeza trará retorno para a cidade, né? Quando nós falamos sobre aeroportos, né, um aeroporto ele nasce fora da cidade, né, falando uma frase do John Cassarda, que é um grande consultor, um grande autor também dessa área, que se fala sobre aerópolis, né? Então, um aeroporto nasce fora da cidade, a cidade vai te encontrar o aeroporto e depois a tendência é a cidade se tornar aeroporto. Né? Infelizmente, no Brasil ainda não se tem nenhuma aerópole. Então, imagina, então, dentro da região amazônica, né? Sendo que Manaus tem um grande potencial ainda para se tornar o primeiro grande aerópole do país. Né, basta o incentivo correto, basta o interesse público dos governantes para tal e a pressão da população também para tal. Né. Tivemos cidades como Belo Horizonte, que isso daí que começou a ser pensado em 2008 e que foi deixado de lado, esse projeto, com o final do penúltimo governo lá. Tivemos Campinas, em que esse projeto foi debatido e que se deixaram também essa região, essa ideia da aerópole.
mas que a questão econômica de viabilidade de uma cidade, como a criação de polo turístico é importante, né? Se pegarmos essa região, toda essa Amazônia Legal, somente 12% de todos os passageiros do país voam, né, voam para essa região, ou como origem ou como destino. Pessoas que saem dessa região é 12,8%, e pessoas que vão para essa região é de 9,7%. Ou seja, essa região ainda não é atrativa para os olhos dos próprios brasileiros, né, para os olhos dos próprios passageiros do transporte das outras regiões que vão até lá. Então, uma boa infraestrutura, que é a porta principal de entrada dessas cidades, né, uma infraestrutura de um bom aeroporto, é a porta principal, já é o primeiro cartão de visita em que alguém de fora se tem ao chegar na cidade, isso já é um bom incentivo, né? Então, esse investimento em infraestrutura ainda em aeródromos, ela é fundamental até que se chegue os drones que sejam realmente viáveis, essas aeronaves autônomas, que se tenha toda a regulamentação necessária para um bom controle de tráfego aéreo para tal, né? Não só com a ADS Bravo, né? O ADS Bravo não é uma tecnologia tão segura, né? Uma ADS Bravo ainda é uma tecnologia muito hackeável, né? Falando em tecnologia, né? Então, o que se pode utilizar, né? Porque o ADS Bravo é a tecnologia que se utiliza com o flight radar 24 horas, né? Por exemplo. E ao utilizar outras tecnologias maior cobertura, maior vigilância radar sobre essa região, uma política mais bem fundamentada para esse tipo de transporte autônomo, conseguirá viabilizar muito bem esse tipo de transporte, né, o transporte aéreo dentro da região amazônica. Bom, é isso, abro para perguntas, obrigado, e, meu contato do Instituto Militar de Engenharia é o fiaco.ime.eb.br. Se vocês precisarem, podem mandar algum e-mail por lá, tiro dúvidas, e é isso. Bom, abro para perguntas. Olá, Ana Raquel, Next Atlas. Um prazer ver que você está aqui na reunião, aqui nessa nossa live. Bom, então é isso. Podemos encerrar. Muito obrigado, pessoal, e até mais. E fica nesse meu contato. Até. Boa Campus Party.